Bom dia, o meu nome é Ariane Feijó, eu tenho trabalhado com uma abordagem dentro do marketing e das relações públicas chamada Inbound PR e queria contar um pouquinho para vocês hoje de um aspecto super importante no desenvolvimento dessa metodologia chamada criação de personas. Eu vou explicar basicamente para vocês o que são personas, por que elas são importantes, não é? E como é que a gente relaciona a criação dessas personas aos nossos objetivos de negócio para gerar mais vendas, para gerar inovação dentro dos nossos negócios e para entender melhor os processos de compra dos nossos clientes. Vamos lá então. O marketing ele vem mudando, né? Não é uma coisa estanque, mas o que aconteceu de uns tempos pra cá é que ele deixou de ser um marketing de interrupção, aquele marketing que parava na nossa frente e oferecia um produto e serviço quando a gente não estava nem pensando em comprar, aquela propaganda mais tradicional, tipo propaganda de sabão em pó, para um marketing de atração. Quando a gente fala de engajamento, de relacionamento, essas palavras-chave, né, que se usam hoje em dia, a gente está falando de um marketing que busca atrair a nossa atenção e não mais nos interromper. Para ele atrair a nossa atenção, ele tem que passar por nós em momentos em que a gente está com um comportamento mais predisposto para comprar aquilo. Só que esse comportamento, essas situações, a gente também pode construir, não é? Então o inbound marketing ou marketing de atração, ele visa exatamente isso, atrair a nossa atenção com informação relevante, com conteúdo, com busca, né, de soluções para problemas que a gente tem e que os nossos negócios ofereçam, para então vender mais. Por que isso surgiu, né? Todas essas abordagens de atração, de engajamento, elas vêm muito em função do digital, da web, especialmente do Google. Quando a gente faz uma busca no Google, a gente vai buscar palavras, a gente vai buscar informação, não é? Então, no momento que a gente busca informação no Google, a gente está se aproximando de empresas que estão disponíveis online ou que têm seus serviços online. A abordagem das personas, ela vai muito por aí, mas ela não é só uma abordagem online, ela é o que eu costumo de chamar uma abordagem offline. A gente tem que estar em contato com os nossos públicos de interesse em todos os pontos de contato, não é? Seja na internet, seja no ponto de venda, seja numa reunião, olho no olho, todos esses aspectos são importantes. A gente pensava antigamente, né, que o futuro ia ser da empregada dos Jetsons, aquela personagem robô que estava dentro de casa nos atendendo pra gente não escravizar nenhum outro ser humano ou pra não, né, explorar nenhum outro ser humano. O que a gente está vendo é que o mundo não evoluiu para esse lado. Ao contrário, as pessoas estão morando em casas menores, elas estão plantando a sua própria comida, algumas estão fazendo a sua própria roupa, elas estão mais preocupadas com o mundo à sua volta e cada vez mais a gente está menos preocupado com a tecnologia que a gente está utilizando, mas com o benefício que essa tecnologia nos proporciona, não é? As empresas elas têm que ter cada vez mais propósito. Quando a gente tem propósito, mais ou menos como numa relação de amizade. A gente busca se relacionar com pessoas que têm valores e buscam coisas similares a nós, não é? Então, as marcas e as empresas, elas também estão em busca desse tipo de relação com significado, de relação com propósito. Não é? Se a gente olhar para o mercado e ver marcas como o Airbnb, como a Uber, como o Alibaba, enfim, como tantas outras, a gente vai ver que essas marcas elas não têm mais o produto. O Airbnb ele não tem hotéis, mas ele tem a acomodação onde a gente quiser em qualquer lugar do mundo, ou praticamente isso, não é? A Uber não tem nenhum carro, mas ela tem a maior frota de carros à nossa disposição no mundo, em muitos países já. O Alibaba é um varejista diferente da Amazon, que tinha aqueles 14 campos de futebol, de livros e vídeos e objetos, enfim, e tecnologia à venda. O Alibaba relaciona varejistas ou fornecedores de produtos que vendem em grande quantidade através do site. Então, a gente está vivendo muito uma era de propósito. E quando a gente vive uma era de propósito, é muito mais importante a gente se relacionar diretamente com as pessoas, né? A Levi's já faz isso quando ela foi uma das primeiras empresas do mundo a criar calças que tinham tamanho diferente de quadril e de comprimento de perna. Ela customizou o seu produto, numa era em que nem se falava, né, de persona. Mas isso tem a ver com personalização, né? Porque
persona, né, se relaciona, é personificar um público-alvo, é personalizar a comunicação, né, para essas pessoas. Esse estudo de persona, ele começa a fazer cada vez mais sentido quando a gente olha para uma pesquisa que foi feita ano passado pela Adobe, onde ela questionou diversos executivos de marketing no mundo inteiro e perguntou se eles sabiam se os esforços de marketing digital deles estavam funcionando. E só 9% desses executivos pesquisados disseram que sim, que tinham certeza que os seus esforços de marketing digital estavam funcionando. Aí vocês imaginam, a gente está falando de grandes empresas. Se os caras das grandes empresas têm dúvida, o que dizer de nós, das nossas pequenas e médias, não é? E qual era a principal dúvida desses executivos de marketing sobre os esforços de marketing digital deles? É se eles estavam falando com a pessoa certa, se eles estavam falando com os públicos certos. Isso é interessante, né? Porque assim, dentro dessa abordagem de persona, a gente consegue fazer isso. Por quê? A gente vai olhar para um determinado público-alvo e vai tentar personificar esse público em uma única pessoa, em um personagemzinho, tá? Esse personagem, ele vai reunir, na verdade, padrões de comportamento e objetivos do nosso público-alvo. Essa coisa do padrão de comportamento e dos dados demográficos é uma das principais mudanças que as personas nos trazem. Então as personas, elas reúnem padrões de comportamento e objetivos desse nosso público de interesse. Se a gente for olhar para uma abordagem de dados demográficos, não é que é muito que a gente utilizava quando se fazia análise de público-alvo ou de target, a gente vai ver que se olhava, o meu público-alvo tem dos 25 aos 35, ou dos 35 aos 45, ganha de tanto a tanto por mês, tem tantos filhos, dados IBGE, dados demográficos, não é? Só que isso diz muito pouco sobre o nosso comportamento, né? Sobre o comportamento do público que a gente quer atingir. Com base nesse comportamento, a gente vai entender e vai decidir aonde vai colocar o nosso produto, serviço, a nossa ideia, onde é que a gente vai divulgar as coisas. Então, o comportamento é mais importante do que o dado demográfico. Além disso, as personas, elas combinam, na verdade elas resumem, tá, situações e problemas que o nosso público-alvo enfrenta. Vamos olhar para essas empresas tecnológicas mais contemporâneas, vamos pegar, por exemplo, o Airbnb. Por que o Airbnb surgiu? Surgiu porque ele identificou que existiam pessoas que viajavam e que achavam caro ficar em hotéis, e isso inviabilizava muitas viagens porque o preço era absurdo. E ele pensou assim, por que não então disponibilizar casas de pessoas que estão disponíveis naquele período para que haja uma troca ou para que as pessoas possam utilizar, possam gastar menos e usufruir do lugar. Lembrando, a gente quer o benefício, não mais não tanto o status da coisa, cada vez menos isso é uma realidade, não é? A gente não precisa a gente quer a viagem, agora a gente não precisa ficar num hotel 5 estrelas pra aproveitar a viagem, não é? A gente pode ficar num apartamento super charmoso, viver uma vida como as pessoas locais vivem, isso acaba sendo muito mais interessante pra muita gente. E são as pessoas, ou as personas, que o Airbnb procura. Então, aí a gente entende, né, que a persona é uma personificação do nosso público-alvo e que resume os objetivos e problemas, não é, que o nosso público-alvo tem e que a nossa empresa ou negócio ajuda a resolver. Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre processo de compra, não é? Por que é importante, né? Por que é importante a gente saber entender essas nossas personas no processo de compra? É importante porque a gente consegue entregar mais valor. Lembra que eu falei no início que a gente busca se identificar, né, cada vez mais, é como um relacionamento. A gente pode fazer a analogia do relacionamento afetivo ou com amigos, sempre no marketing, não é? As marcas, elas querem estar próximas de pessoas que têm valores parecidos. Elas vão projetar valores de marca, elas vão projetar uma identidade, elas vão projetar, e elas sabem que elas não vão atender todo mundo, não é? Nem todas as marcas são uma Coca-Cola, e ainda assim a Coca-Cola tem gente que não toma Coca-Cola e faz parte, é assim, a gente também tem que entender que é impossível agradar a todos. Mas quando a gente seleciona uma persona, define uma persona dentro do nosso, né, público-alvo mais amplo, a gente está construindo um relacionamento diferente, a gente está buscando construir um relacionamento diferente, tá? Bom, como é que a gente faz isso? Como no relacionamento, as pessoas, elas não têm as mesmas necessidades, elas não buscam as mesmas coisas. Se as pessoas não buscam as mesmas coisas e não têm as mesmas necessidades, como é que a gente vai oferecer uma coisa igual para todo mundo? A gente precisa personalizar, não é? Então assim, para cada grupo
diferente ou para cada segmento do nosso público-alvo a gente cria uma persona. E para cada persona a gente vai criar uma história, não é, relacionada àquilo que a gente tem para oferecer. Aí a gente começa a entrar na parte de produção de conteúdo. Vamos fazer um exercício super simples aqui. Imagina o Facebook. Cada vez que a gente faz uma postagem no Facebook, via de regra, não sei vocês, mas às vezes eu penso, vou escrever sobre o final de semana com a minha família. Eu já estou imaginando que quem vai ver e vai curtir, vai comentar, são meus primos, são os meus amigos mais próximos, até porque é o tipo de postagem que eu faço para um grupo muito selecionado dentro do meu Facebook, que eu estabeleci. Então, eu já tenho em mente a minha persona. E normalmente, quando eu falo algo que eu sei que aquele público vai gostar, eu tenho um monte de like, um monte de comentário, meus primos todos comentam, isso acontece com a gente, não é? Dentro da empresa é a mesma coisa, a diferença é que a gente não conhece todos os nossos representantes do nosso público-alvo, mas a gente selecionou uma persona que vai representar. Quando essa persona é bem feita, é quase mágico, gente. É muito engraçado a maneira como a gente realmente atrai aquele público para o negócio. Porque a gente sabe o que ele está procurando, a gente sabe o problema que ele tem. A gente já conversou com pessoas que representam essa persona, não é? Não é uma coisa hipotética criada só da nossa cabeça. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na sequência. Então, se a gente entende, não é? O que essa persona quer e cria um conteúdo para cada persona, a gente tem uma facilidade muito maior de engajar. A gente vai estar dando para essas pessoas algo que elas realmente querem. E de novo eu trago aqui a abordagem do relacionamento, a análise do relacionamento. A gente daria chocolate para alguém que não gosta de doce? Não, né? A gente ia achar um outro presente. Então, claro que falando aqui muito por alto, não é? Mas a ideia é exatamente essa. Olhar para o público-alvo, identificar segmentos dentro dele, desses segmentos criar uma pessoinha lá, uma persona, entender quais são os objetivos e problemas que essa persona tem e desenvolver conteúdo, informação e criar relacionamento com ela, tá? Bom, vamos falar agora um pouquinho de como que a gente constrói, não é? Essa persona. De que maneira? Como é que a gente chega nessa pessoa? É muito mais simples do que a gente pensa, tá? Eu costumo orientar os meus clientes a olhar para os públicos-alvos dele, aliás, olhar para os clientes dele e pensar quais são os meus melhores clientes, tá? Primeira análise, passo número 1. Vamos olhar e pensar assim hoje, quem são os meus melhores clientes? É o fulano, o Beltrano, mas o Beltrano me cobra umas coisas que não fazem muito sentido. Tudo bem, bota ele na lista também, tá? Vocês podem pensar em melhores clientes por ser aquele que compra mais, por ser aquele que compra com mais frequência, mas principalmente por ser aquele com quem vocês mais se identificam. Tá? Então assim, fez a lista dos melhores clientes por essas razões, compra mais, compra com mais frequência, compra mais tempo, seja como for. Pronto, terminamos a primeira lista. Passo número 2. Dessa lista, quem são os clientes que vocês mais gostam de trabalhar? Quem são as pessoas que vocês têm mais interação, que vocês se identificam mais? Quando a gente cria uma persona, a gente está pensando no melhor tipo de cliente dentro daquele público-alvo. A gente quer os melhores, não os melhores por serem os que compram mais ou por serem os mais... É claro que eles têm que trazer retorno financeiro para o nosso negócio, mas porque eles têm mais identificação com a gente. Quando a gente trabalha com pessoas com as quais a gente se identifica, a gente tem muito mais condições de ter sucesso e de realmente gerar valor para essas pessoas. Então, primeiro passo, identificar quem são os melhores. Segundo passo, identificar aqueles clientes que a gente mais gosta de trabalhar, tá? Então, pensar nesses caras vai nortear a criação de uma persona perfeita, né? Assim, esse é o cara que não me dá problema nesse sentido, que entende o valor do meu negócio, que compreende aquilo que eu quero oferecer, esse é o cara que eu quero atrair. Então, se eu já sei, né, quem é esse cliente perfeito, ou como é que é a personificação desse cliente perfeito, o próximo passo, não é eu definir o que eu vou passar de informação para esse cara, que conteúdos que eu posso oferecer para que ele saiba mais sobre o meu negócio, para que ele entenda a diferença do meu negócio para o meu concorrente e para que ele decida comprar de mim. Como eu disse antes para vocês, a nossa tendência é olhar e criar muitas personas, só que a gente, para cada persona, tem que ter uma estratégia de ação específica. Então a minha recomendação é que vocês pensem, saiam desse encontro hoje e pensem numa persona de vocês, numa persona que represente o público-alvo de vocês.
Uma persona que represente os melhores clientes, aqueles que vocês mais gostam de trabalhar e que tem problemas que o negócio de vocês pode resolver. Pensando sobre isso, né? Vamos então tentar imaginar, ok, já sei quem é, agora como é que eu crio valor para esse cara? É importante a gente pensar, especialmente na parte de criar conteúdo, e não entendam conteúdo só como texto para o blog, só como material para download, só como vídeo. Entendam conteúdo também como evento, entendam conteúdo também como encontros como esse que vocês estão realizando aí, em que vocês vão trocar ideia, em que vocês vão conversar, em que vocês vão debater tudo isso que está sendo dito, não é? Tudo isso é conteúdo. O conteúdo, ele não é só o texto, só a imagem, só o vídeo, ele é essa interação. O relacionamento também é uma forma de se produzir conteúdo, tá? E aí, na hora de pensar, né, em produzir o conteúdo dessa maneira mais ampla, tem aí 5 etapas que correspondem também ao nosso processo de decisão de compra, não é? Que eu acho que é importante a gente prestar atenção. A primeira delas é a fase de aprendizado e descoberta. O que é a fase de aprendizado e descoberta? Imagina que a gente está navegando na internet, vamos pensar no Google, que é de onde surge essa abordagem, né? A gente está navegando na internet e a gente quer procurar um carro para comprar. O que a gente vai fazer? A gente vai digitar carro para comprar, ou comprar um carro. Vai vir uma série de páginas pra gente pesquisar. A gente possivelmente vai clicar ali nas primeiras e nas primeiras orgânicas, que não são aquelas que são patrocinadas, porque já existem estudos do Google que dizem que a gente clica no tráfego orgânico, ou seja, aquele que é mais relevante de acordo com o Google, mas isso é outra conversa para outro encontro nosso, tá? Então a primeira coisa é criar conteúdo para quem vai ouvir falar de nós pela primeira vez, para que a nossa página esteja lá no topo do Google, para que as pessoas pesquisando cheguem até nós, não é? Então o que essas pessoas vão querer saber numa fase de aprendizado e descoberta? O que nós fazemos, se nós temos aquele carro que ela quer comprar, quais são as nossas condições de pagamento, ou seja, não vamos esconder as informações mais básicas, as primeiras que as pessoas querem saber. Bom, aí ela descobriu, não é, que a gente oferece carro e ela achou outras empresas e está começando a comparar, vem a fase de reconhecimento do problema. Ela vai ter que tomar algumas decisões na hora de comprar o carro. Ela vai ter que decidir se ela quer, sei lá, direção hidráulica, se ela quer vidro elétrico, se ela quer 4 portas, se ela quer outra cor, se ela quer outros componentes adicionais, não é? E aí ela vai começar a pensar, então eu tenho que decidir sobre isso, não é? Eu tenho esse problema para resolver agora. Nessa fase, a gente vai dar conteúdo para ela, né, para que ela compre mais, mas principalmente para que ela compre melhor de nós. Então essa é a fase de reconhecimento do problema. Depois, a gente tem uma etapa que é a etapa de consideração da solução. Ela já sabe que ela quer comprar o carro, ela já encontrou os potenciais fornecedores e a nossa empresa está entre eles, não é? O que ela tem que fazer agora é entender por que ela vai comprar de nós e não do nosso concorrente. Nessa etapa e na próxima etapa, que é a etapa de decisão de compra, que é efetivamente quando ela coloca o dinheiro na mesa, a gente tem que entender, ou melhor, a gente tem que dar razões para ela comprar de nós. Nessa etapa, depoimentos de outros clientes, informações de mercado sobre nós, que nos coloquem como um fornecedor melhor, tudo isso são provas sociais que ajudam essa pessoa a decidir por nós e não pelo nosso concorrente. Bom, depois de passar por essas etapas, e aí ela comprou, não é? Digamos, os nossos clientes que compraram de nós, a gente também tem que ter uma preocupação com o pós-venda, não é? Então assim, a gente pode continuar passando conteúdo para o nosso cliente, a gente pode convidar ele para evento, a gente pode fazer café da manhã, a gente pode fazer outras atividades que sejam do interesse dele e não do nosso interesse. Isso é uma coisa que eu bato muito com os meus clientes. Normalmente a gente chega em reunião de definição de persona e eles estão pensando como eles gostariam de comprar deles próprios, mas eles não são o cliente deles. O cliente deles é outra pessoa, não é? Na hora de definir, né, de entender, definiu quem são os melhores clientes, definiu aqueles que quer trabalhar, vale a pena dar uma conversada com os clientes atuais de vocês, esses que são os favoritos, e perguntar por que eles compraram de vocês, por que eles continuam comprando, o que eles mais gostam no negócio de vocês, que soluções vocês oferecem que eles não encontram no mercado, não é? E talvez eles vão dizer que eles compram de vocês porque o relacionamento com vocês é muito bom. E aí a gente volta ao princípio, né? Que relacionamento realmente é tudo. E que quanto mais personalizado mais resultados a gente tem. Espero que vocês tenham tido aí uma ideia do que são personas. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Meu e-mail é ariane@asideias.com.
Meu site é www.asideias.com. Nós trabalhamos com inbound marketing e inbound PR. Estou super à disposição para trocar ideia, para ajudar vocês nos negócios de vocês se precisar. Contem comigo e até uma próxima.